Nós não paramos, galera. Nós não paramos de produzir conhecimento, trazendo, traduzindo para vocês. De fato, nossa missão aqui é inundar essa internet de conhecimento bom, tá bom? De conhecimento de qualidade, sem achismo, trabalhando em cima de autores consagrados, trabalhando em cima de referências bibliográficas muito interessantes, porque afinal de contas, eu tenho um título de professor universitário para defender, tá ok? Então não é qualquer um que vos fala, nós temos toda uma trilha para defender e nos posicionar. Sem mais delongas, esse vídeo, o outro ficou longo, mas esse eu gostaria de trazer um pouco mais condensado toda aquela aula que nós falamos anteriormente. E eu gostaria de trazer para vocês já alguns dados muito interessantes. Um guia prático. Como o profissional liberal se torna mais competitivo com indicadores financeiros? Este guia apresenta de forma clara e aplicada como um profissional liberal, manicure, advogado, consultor, mecânico, arquiteto, pode utilizar indicadores financeiros para se tornar mais competitivo, agressivo, inspirado nas ideias de Drucker. O que pode ser medido pode ser gerido e os resultados vêm da exploração de oportunidades. Ei, eu tava testando meu microfone aqui porque meu microfone tava meio baixo. Pessoal, esse tempo atrás eu assisti um vídeo, um réu, que aquilo ali para mim foi muito interessante. Alguém mandou, teve uma corrida, acho que numa escola, ou teve uma corrida em algum lugar, uma corrida de tiro, acho que 100 ou 200 metros. No meio daquela galera tinha um profissional olímpico, uma profissional olímpica. Pessoal, na hora que aquela atleta começou a correr, imagina, e a galera era muito boa, tá? A galera ia correr muito bem, a galera não tava afinando não, mas ninguém sabia que ela era uma atleta olímpica. Cara, deu nem pro cheiro, deu nem pro cheiro. Por que eu tô contando essa história para vocês? Quando vocês começarem de fato a dominar os conceitos administrativos, antigamente todo mundo falava, quem faz administração não sabe o que quer. Galera, quem faz administração sabe justamente o que quer. Por quê? Sabe a potência que tem trabalhar com a mente. Para de trabalhar com as mãos, comece a trabalhar com a cabeça, trabalha menos com as mãos e comece a pensar mais. Pessoal, na hora que deu o início, é muita distância, é muita diferença um profissional olímpico, um atleta olímpico de um atleta de alta performance. Nós estamos falando de atletas de alta performance para um atleta olímpico. É muita diferença. É a mesma coisa você hoje no mercado. É a mesma coisa você hoje com a sua loja, com a sua operação, no mercado que nós estamos, de alta performance. Você precisa ser um atleta olímpico. Você não adianta mais ser um atleta de alta performance. Não. A sua atuação deve ser olímpica. Ela precisa. E o que é, Rodrigo? Mas o que é execução olímpica? Resultado. Não adianta. É fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Tá? Muitas vezes, Rodrigo, não, por exemplo, vai na minha mentoria. Cara, eu te dou 400% de ROI. Cara, é olímpico. Uma coisa olímpica, te dou 500, 600 por cento de ROI, de retorno sobre investimento. Por quê? Cara, não sei. Entendeu? Então, assim, é ser olímpico. É claro que a gente sabe. É treino, é inteligência, é fazer as coisas certas, é estratégia, é leitura, é estudo, é melhora na sua atividade principal, é acompanhamento com um corpo gestivo. Rodrigo, mas é muito caro isso daí. Não é. Por isso que existem. O YouTube hoje, gente, tem muita coisa. Entra no site da USP, entra no canal da USP e até lá tem aula de finanças. É claro que você não vai entender uma palavra do que o cara vai dizer, porque é conteúdo técnico. Mas, cara, 2, 3 vezes que você assiste a mesma aula, você já consegue entender. Entra no site, no canal da USP. Deixa eu falar uma coisa. A área de exatas da USP é fantástica. A área de humanas eu me abstenho de falar. Mas a área de exatas, pessoal, o pessoal da engenharia, da finanças, não tem. É outra realidade. Entende? Então, assim, se você tem a base. Entra lá no canal. Não quero entrar no canal do fulano, do fulano. Entra no canal da USP, canal da FGV. O Sebrae é genérico. O Sebrae ele é muito raso. Ele não vai te mergulhar.
Mas também é maravilhoso. O Senai tem muita coisa boa, o Senac tem muita coisa boa. Gente, na internet hoje tem muita coisa boa. A Mackenzie tem muita coisa boa no site no YouTube dos caras, porque são consultorias consagradíssimas. Entra, vai, vasculha. Poxa, cara, vai atrás de melhorar. Nós precisamos sair desse negócio de, ah não, esse negócio de, o cara quer roubar. Pô, você tem que melhorar, tem que ter uma meta. Eu vou dobrar meu faturamento, vou contratar mais funcionário. Deus me livre, eu tenho que trabalhar com funcionário. Incompetência sua de não saber treinar funcionário. Tem que aprender a treinar funcionário. Tem que poder falar que quem manda aqui sou eu, é assim que funciona. É assim que funciona, cara. É olímpico, é um desempenho olímpico é que você precisa buscar hoje em dia. Já não dá mais para ficar num desempenho de alta performance. É desempenho olímpico, tá certo? Eu queria trazer para você aqui, você que é profissional liberal. Ah lá, ó, a gente fez uma aula muito grande sobre esses indicadores. Agora eu vou correr aqui rápido, tá certo? A meta mínima, funcionalidade, proteger o poder de compra. Um cabeleireiro precisa ajustar seus preços pelo menos de acordo com a inflação, tá? Então você precisa acompanhar a inflação. EBIT, lucro operacional, revela sua atividade central lucrativa, porque muitas vezes você tem um bar e a sua atividade central, que é vender, sei lá, bebida, é ruim. Quem está sustentando você é a sua atividade secundária. Então, você precisa, às vezes, fecha o bar e fica com a atividade secundária. Concentra a energia lá. Entendeu? Uma coisa muito interessante, hoje fala-se muito em múltiplas fontes de receita. Múltiplas fontes de receita. Não. Tenha uma fonte de receita boa. Depois que você tiver essa fonte de receita muito bem estruturada, a partir daí você multiplica as fontes de receita. Mas a partir de uma. Não faz uma coisa, não queira atirar para tudo quanto é lado, não. Você vai fragmentar a sua energia. Faz uma coisa e a partir dessa coisa você expande, tá certo? Não faz, não já começa com 5, não. Faz uma coisa muito bem feita, muito bem equilibrada, muito bem. Faz uma só, uma só. A partir de que aí você vai lá, se lapida, fica muito bom, se torna um atleta olímpico nisso, tá certo? A partir daqui, se tornando uma referência, quando há uma atividade, a pessoa vai lembrar de quem? De você. Acabou. Não tem na região de Ribeirão Preto, não tem outro consultor igual, não tem um cara que dá treinamento igual o Rodrigo na macro região de Ribeirão Preto. Não existe educador igual o Rodrigo na macro região de Ribeirão Preto. Pronto. Essa é a minha busca. Né? Então o que eu tenho que fazer? E tem gente, e tem galera boa, hein? Nessa região aqui é uma das mais promissoras que existe no nosso estado. No país, cara, eu vou te falar que os cobras tá em Ribeirão Preto. Eu tô aqui no município de Orlândia, né? Às vezes esse conteúdo vai para longe, tô aqui no município de Orlândia, 60 quilômetros de Ribeirão Preto. E aqui em Ribeirão Preto tem cobra, hein? Então, meu desejo. Cara, pensou em educação corporativa, pensou no Rodrigo. Você entendeu? Pensou em educação corporativa, pensou no Rodrigo. Pensou na Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. Então é isso que. Então você tem que ser olímpico, tem que ser ninja. Tem que ser ninja, tem que ter linguagem, tem que saber conhecer, entender onde vai colocar, tudo, tá? Mas a gente luta para isso, tá? A gente é sortudo pra caramba, graças a Deus, tá? O EBITDA é a geração de caixa, é o quanto que a sua empresa gera de caixa, nós já falamos na outra aula, tá? Mostra a capacidade de geração de caixa da sua operação. Por exemplo, eu dou treinamento. Treinamento é bom, cara, gera caixa bom pra caramba. Treinamento online gera muito mais caixa do que o geramento, porque eu tenho custo, o meu custo é maior, porque eu tenho que ter coffee break, eu tenho que ter banheiro, eu tenho que ter aluguel do espaço, eu tenho que ter uma série de fatores. Online é maior. Então, aí eu vou tomando as decisões. Coloco 10 pessoas numa sala, eu coloco 10 pessoas online, e aí eu vou tomando as minhas decisões. Então, o que é melhor, o que não é, eu ter uma aula. Então eu tenho um híbrido, né? Tem os dois, hoje em dia é os dois, e tem mais as mentorias, e tem mais as consultorias, e aí a gente vai tornando referência. A consultoria, tudo não dá para fazer. Né? A minha meta é a educacional. Tudo não dá para fazer, porque a gente fica doido, né? Mas aí você vai criando parcerias, consultoria é às vezes uma mentoria mais profunda a gente repassa, dependendo do nível de complexidade, para quê? Para não ter que sair da educação. Porque tem que ter um cara na ponta aqui direcionando. Tem que ter um cara aqui falando, ó, você é para cá, você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá, você precisa desse cara, você precisa daquele cara, direcionando, tá? Ó, esse recurso para você cabe, esse não cabe.
Então tem que ter uma pessoa orquestrando todo esse contexto e eu, dono desse todo esse ecossistema, certo? Então é muito interessante a gente pensar nesse contexto. Então, EBITDA, geração de caixa. Retorno sobre investimento. Eu fui lá, sei lá, sou um autônomo, sou um advogado. Sou um advogado e fui, sei lá, onde fazer um treinamento. Quando eu volto, eu preciso medir esse treinamento que eu fiz. Gente, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você precisa pegar no seu treinamento, você foi, por exemplo, no Rio de Janeiro, você fez. Você tem que pegar a sua calculadora HP12C e pegar e fazer o cálculo da taxa de retorno sobre o investimento que você fez. Você gastou 16 mil reais para fazer um curso com um cara muito foda no Rio de Janeiro, um jurista, nossa, 16 mil contos, show de bola. Mas e aí, você voltou para cá. Qual que é o tempo de diluição de retorno que esse 16 mil conto vai... De fato, não, mas agora eu peguei uma certificação, só eu tenho na região de Ribeirão Preto. Então, todo mundo tem que vir em mim para dar cabo de algumas situações. Entende? Como é que é o negócio? Documentação, certificação. Fui no Rio de Janeiro, fui classificado, fiz uma prova, né? Tem lá o network que a gente precisa, tá? Fiz a formação com o cara, adquiri esse título e só eu tenho isso aqui na macro região de Ribeirão Preto. Então, todo mundo que precisa de algo que passe por isso já não precisa mais ir no Rio de Janeiro, pode vir por mim. Então, isso me dá uma rentabilidade muito maior, um retorno de investimento fantástico, tá? Quem dá esse tiro é um mago, um mestre. Aí compensa pegar empréstimo e fazer esse determinado investimento, tá certo? Aí você consegue medir até que ponto vale a pena pegar. Então tem treinamentos que eles prometem a taxa de retorno, certo? Por exemplo, tem uma galera do G4 que promete uma taxa de retorno, tem uma galera aí que... Mas aí são valores muito altos, tá? Não é para qualquer pessoa, são faturamentos, cara também só trabalha com faturamento acima de 5 milhões, tem cara... Abaixo os caras nem pega, tá? Então assim, é com nós mesmo. A gente tem que começar, quem sabe daqui uns anos eu também já começo a não pegar. O ROCE, o retorno sobre capital empregado, mede a eficiência do capital total, certo? Você tem lá a sua atividade de advocacia, de mecânico, cada R$ 1 que entra no seu negócio, quanto que gospe de lucro, tá? Então, cada R$ 1 que entra 1,50 e seu negócio gera 50% a sua atividade gera 50%. Então, isso é muito interessante você entender isso, para você entender até que ponto vale a pena você investir num projeto. Por exemplo, eu estou num projeto aqui, esse projeto está me dando uma rentabilidade de 40%. Aí eu fui convidado para fazer parte de um projeto, eu preciso medir qual que é o custo de oportunidade desse projeto. Porque eu estou aqui me dando 40%. Cada R$ 100 que entra, sai 140. Então eu estou num que eu fiz o cálculo e vai me dar 60%. Então, só que isso aí não existe, tá? Isso aí hoje o máximo que tem é 40%. Se você pega a Ambev está em 28%, que ela é um monopólio de bebida. Se você pega algumas empresas aí em alguns setores, bate 32%. Então não chega a ir mais, tá certo? Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês, mais esse conteúdo mais leve, mais prático. Então, um resumo, a meta mínima, proteger-se da inflação, EBITDA, medir a eficiência, EBITDA, medir a geração de caixa, o ROI, avaliar investimento e ROCE, avaliar o negócio como um todo. Medir é enxergar indicadores. Medir é enxergar. Indicadores são burocracia, mas ferramentas para enxergar oportunidades. Tá? Burocracia, ferramentas para enxergar oportunidades. O profissional liberal que os domina deixa de ser refém do mercado e passa a ser estrategista do próprio negócio, transformando o conhecimento em ação competitiva. Pessoal, eu fico por aqui, sempre falando, nós trabalhamos com os treinamentos presenciais. Eu estou trabalhando também com algumas aulas, às vezes você, Rodrigo, me dá uma aula tal, e a gente trabalha de maneira online, né? A gente faz um chamado, uma call, ou numa noite, uma hora que fica fácil para você, que você não tenha que se deslocar da sua casa, você abre o seu computador, a gente troca uma ideia para entender aonde que está a sua maior dificuldade. De repente a gente te direciona, porque o investimento é baixo. Por exemplo, uma aula minha aí, dentro do seu contexto, é claro que a aula às vezes dura, porque eu vou precisar fazer o cálculo às vezes na hora aqui, né?
A gente conversa antes, eu peço para você trazer algumas informações em tempo real e a gente vai trabalhando para a gente entender qual que é o seu giro. Então a gente faz esse levantamento. Tá? Então se você se interessar, é um investimento baixo, por quê? Te direciona. Certo? Qual que é esse modelo de negócio das mentorias? É direcionamento, cara. Às vezes você vai fazer uma aula particular, fala, não, cara, não, uma coisa rápida, 1 hora e meia, com 2 horas a gente consegue matar e você direciona um ano inteiro do seu negócio. Tá? Às vezes eu falo assim, não, procura fulano de tal, procura tal, porque a gente tem um network muito bom. Procura, né, o Dal da Cash, procura o Fernando. Não, vamos comigo mesmo, é um nível de complexidade menor, então dá pra gente trabalhar. A gente vê o seu faturamento, faz um cálculo, dá para trabalhar mentoria, ferramentas, quais ferramentas nós vamos escolher, quais ferramentas a gente pode trabalhar. Então a gente vai levando, a gente vai organizando através do nível de complexidade. Aí a ocasião vai gerando. Conforme eu vou construindo meu time, eu vou aumentando a minha equipe, a gente vai conseguindo pegar mais coisas. Mas por enquanto a gente trabalha com parcerias. Se o nível de complexidade for muito alto e às vezes não compensa, entende? Aí a gente precisa entender o meu EBIT. Meu EBIT, o meu EBIT. Então, assim, às vezes a gente precisa entender até que ponto vale a pena eu sair da educação e ir para a consultoria, se eu tenho um retorno muito maior aqui, tá? Eu tiro mais rápido, é mais tranquilo. Tá? Então, a gente precisa medir esse contexto. E no seu negócio é a mesma coisa. Tá? Você tem essa capacidade de análise. Galerinha, fiquem com Deus e até os próximos conteúdos, se Deus quiser.